Aqui deu uma chuvarada, agora. Boa noite, gente, tudo bem com vocês? Estamos dando início, nesse exato momento, à nossa aula de toda quinta-feira, da disciplina de didática, para o curso de teatro do Centro Universitário Ítalo Brasileiro, turma da noite. E hoje é exatamente dia 18/3/2021, 18 de março de 2021. Gente, finalmente, hoje chegaremos ao fim da nossa unidade de estudos número 1, que é a maior unidade que tem, tá, gente? Depois as unidades de estudos são menores, mas a unidade de estudos número 1, que nós começamos no segundo encontro do semestre, e fomos conversando sobre história, conceitos, características e tipos de didática, e hoje a gente encerra com o segundo tipo de didática que existe, que nós iniciamos a fala sobre isso na semana passada. Continuaremos hoje, que é a didática moderna, tá? Gente, eu achei de manhã que até eu ia terminar a aula um pouquinho mais cedo, porque é um conteúdo que está no final, né? Ia ser bem tranquilinho, vocês não acreditam, eu passei 2 minutos do final da aula da manhã, porque você sabe, né? É a empolgação, o pessoal participando, e aí o que eu achei que ia terminar mais cedo, acabou indo até ocupando, assim, as 2 horas e meia de aula, por incrível que pareça. Então, hoje à noite, pode ser que a gente termine um pouquinho mais cedo. Então, assim que terminar o assunto e a gente esgotar as discussões aqui, os debates, né, as análises, a gente finaliza, porque eu nunca gosto de começar um conteúdo novo no meio, assim, no meio da aula, sabe? Porque dá uma embolada. Então, eu gosto de deixar finalizado e semana que vem a gente inicia com um dos pensadores da didática moderna, tá? Deixa eu colocar aqui no bate-papo, porque tem gente já falando, e aí eu vou acompanhando. Ou seja, gente, mais maneira não, gente, tudo bem, podem falar à vontade, tá? Porque quem fala aqui mais, na verdade, sou eu, né? Eu que deveria me maneirar um pouco, mas eu não consigo. Estou melhorando, viu, gente? Eu era muito pior que isso, eu não deixava nem aluno perguntar antigamente, cadê? Não deixava, nem dava. Agora eu tô zen, calma, tô super tranquila. Eu começar a sair. Gente, tem uma chuva aí na cidade, aqui na Zona Sul principalmente, então eu sei que se cair a conexão, alguma coisa, eu sei que tá feia a coisa, porque aqui já choveu, mas já passou. Mas acho que a chuva tá caminhando aí por essa Zona Sul, tá bom? Então, Francisco, tranquilo, tá? Vamos lá, gente. Eu queria compartilhar com vocês o slide que nós estamos terminando, né? Que a gente iniciou já faz 5 encontros. E esse compartilhamento de slide já vai cair, né, para vocês aí na tela, com um dos tipos de didática, que é a didática moderna, e com as principais características para a gente meio que puxar o fio da meada da semana passada e relembrar. Então, a gente tem que, né, relembrar e também, né, verificar que a didática moderna é um tipo de didática que traz conceitos novos na forma do professor dar aula. O professor tem outras ações dentro da sala de aula, ele usa outros procedimentos didáticos para trabalhar o conteúdo, né, o conhecimento que ele quer trazer para a sala de aula. Então, a gente vai reparar que é quase que o completo contrário da didática moderna, e eu fiz aqui nos itens bem relacionados com as características da didática tradicional e na mesma sequência e com os mesmos itens falando da didática moderna. Ou seja, quando o professor utiliza a didática moderna para dar aula, ele trabalha com a questão da construção do conhecimento e não da memorização. Gente, como nós vamos, a partir da semana que vem, falar dos pensadores da didática moderna, a gente vai pegar todas essas características, né, todos esses conceitos básicos da didática moderna, e a gente vai entrar de cabeça, aprofundadamente neles, e nós vamos ver vários tipos, né, de procedimentos modernos dentro da didática que a gente pode usar, tá? Esse aqui é só uma primeira aproximação. Então, o professor, ele vai fazer com que o aluno construa o conhecimento, e não que ele memorize e depois repita. É uma coisa que a gente fala muito na didática moderna, gente, é que não basta o aluno saber o que o professor já sabe e passou.
o aluno tem que descobrir as coisas, entender como que se dá aquele conhecimento. Então, por isso que se fala de construção do conhecimento. O aluno meio que vai juntando os tijolinhos ali e vai construindo o conhecimento ali na cabeça dele. Outra característica bem marcante da didática moderna é a questão de que o professor, ele conquista, né, uma autoridade. Ele se torna para os alunos uma figura muito querida. E por ser muito querido, né, pelos alunos gostarem da aula, gostam do professor, os alunos acabam, né, respeitando, participando, e é bem diferente da didática tradicional, onde o professor é mais autoritário, né, ele exige que seja respeitado, ele não conquista essa autoridade, né, dentro da sala de aula. É lógico, gente, que a didática moderna, ela vai ser um tipo de conduta, né, que o professor tem em sala de aula, de ações que o professor tem na sala de aula para dar aula, que não admite de maneira nenhuma, né, vai inexistir a violência. Então, não vai ter nem violência verbal, nem violência física, nem violência psicológica, tá? Isso é completamente abominado pelos pensadores da didática moderna, pelos professores, né, que meio que se viraram contra a didática tradicional ou não concordavam com a didática tradicional. Uma das coisas mais assim que chamou a atenção de professores para fazer um outro tipo de didática que não a tradicional foi a questão da violência mesmo que existia, nem que fosse meio velada, né? Que é aquela violência psicológica, aquela violência que só porque não tem, né? O físico, às vezes nem é encarado como violência, mas tem sim. E uma das questões muito pungentes, né, que chamou muita atenção dos professores que não começaram a não concordar com a didática tradicional, foi essa questão da violência. Então, na didática moderna, não vai existir nenhum tipo de violência, porque escola não é para ter violência, né? A aula, conhecimento não pode envolver nenhum tipo de violência. Então, assim, só se a didática moderna viesse só para trazer esse item, já ia ser né, uma grande contribuição, mas ainda traz outros itens, como, gente, esses esses 4 últimos itens aí que estão no slide de vocês, que vai falar sobre a relação professor-aluno, tá? Então, uma das coisas que mais muda da didática tradicional para a didática moderna é essa relação professor-aluno. Então, na didática moderna, o aluno é o centro do processo. Mas como assim, professora, centro do processo? Ele é o protagonista, ele é o ator. O professor planeja a aula, prepara a aula, o professor estudou, o professor planeja quais atividades que vão ter na aula, seleciona quais os conteúdos que ele tem que levar em função de quem? Do aluno, para o aluno aprender. Tá? Então, o mais importante da didática moderna, para o professor que tem didática moderna, é o aluno aprender, não é ele ensinar. Né? Porque às vezes o professor ensina e tá bom, ele não quer nem saber se o aluno aprendeu. Então, o centro do processo é o aluno. Então, o aluno vai participar da aula, o aluno vai se sentir bem na aula, o aluno vai passar a entender aquilo que se fala na aula, né? Então, essa relação professor-aluno, além dela ser permeada por conhecimento que o professor tem que ter sobre o aluno, sobre os interesses do aluno, sobre o nível de desenvolvimento do aluno, essa relação também vai ser permeada pelo respeito, pelo carinho e pelo afeto. Uma coisa, gente, que eu gosto de frisar bastante aqui quando a gente começa a estudar didática moderna, é o seguinte: não podemos confundir didática moderna assim. Ai, que professor é bonzinho. Aí tem que professor moderno, é professor bonzinho. Ai, basta ter amor pelos alunos, né? Abraçar, beijar, que você já é um professor de didática moderna. Não, tá? Então, para fazer uma aula no qual o professor utilize didática moderna, tem que ter muito conhecimento, tem que ter um planejamento minucioso, tem que saber várias estratégias didáticas, e dentre essas coisas, né, o profundo respeito pelo aluno, querer que o aluno aprenda, e aprenda como, gente? De uma forma prazerosa, bacana, interessante, né, com sabor, com sabor. Então, o professor da didática moderna, ele tem que meio que, sabe, pescar o aluno, tipo, falar assim, conquistar o aluno, conquistar o aluno. Então, faz parte da didática moderna não só levar os conhecimentos,
mas a forma como você leva os conhecimentos, né? Que isso seja interessante para o aluno. 2, que tenha relação com o dia a dia do aluno, com a vida do aluno. Isso é muito importante dentro da didática moderna. Então, gente, o carinho, o amor e o respeito é uma coisa que tem também na didática moderna, mas nunca vai ser o quê? Só isso. Porque muita gente confunde. Ah, professora é carinhosa, deu um abracinho lá, fez a musiquinha, tá bom. Não. Né? Então, isso é uma das partes das ações do professor que, né, se vale aí da didática moderna. Gente, o próximo slide, que eu já vou compartilhar com vocês, e que é maravilhoso, é que nós vamos ver agora um trechinho desse filme, que eu tenho certeza que alguns alunos que estão no terceiro semestre, ou no segundo semestre, ou até no primeiro, pode ser que já tenha assistido esse filme, mas mesmo se o aluno já assistiu esse filme, que está aí falando maravilhoso, repito para vocês o que eu falei na aula passada. Vocês vão rever e agora vocês têm outros olhos. Que agora vocês estão em formação de professor. Agora vocês estão em outra disciplina que é a didática, tá? Quem já viu esse filme? Não, graças a Deus, gente. Tô passada que eu tô trazendo algo inédito para vocês, ó. Desculpa. Para mim não apareceu, Pro. Não apareceu? Como assim não apareceu, gente? Só tá uma telinha preta. Agora apareceu. Apareceu. Já vi. Esse filme, e vocês não falaram nada que não tinha aparecido, né? Esse filme se chama Como Estrelas na Terra. Então, alguém já falou, já viu a aula, brincadeira. Eu, Catarina, de assistir com a minha mãe. Isso é muito Catarina bom. já assistiu. Quem mais já assistiu, gente? Ótimo, amei, gente. Eu adoro quando a pessoa fala nunca vive na aula de didática. Adoro. Então, gente, esse filme eu vou passar o contexto para vocês, tá? Para a gente depois entender a cena. Ele é um filme de Bollywood. Você fala, professora, fumou orégano. O que está acontecendo com você, professora? Bollywood, né? Que vocês sabem, acho que a maioria sabe que vocês são do mundo aí, né? Do teatro. É a indústria de cinema da Índia. Então, gente, vocês terem uma ideia, ela é maior que a indústria de cinema de Hollywood. Só que ela não tem a mesma, né, fama, não tem a divulgação que a indústria cinematográfica de Hollywood tem. Então, ela é um filme de Bollywood e é um filme muito conhecido no mundo todo por causa dessa pegada, né, que tem da educação. É um filme utilizado por muitos cursos universitários de licenciatura, né, formação de professores. Então, vários cursos, desde a pedagogia, licenciatura em artes visuais, agora teatro, matemática, letras, química, física, história, geografia, assistem esse filme porque ele fala sobre educação, ele fala sobre didática, tá? E ele vai trazer para vocês um enredo que é o seguinte, é um aluninho que ele chama Ishan. O filme fala algumas coisas em inglês, tá, gente? Mas fala um monte de coisa em, não sei, é indiano, será que chama lá? Não sei como é que chama, indiano, né? Então, vai falar um pouco inglês, mas como que é o contexto? Um menininho que se chama Ishan, ele é o personagem principal, e ele tem uma dificuldade de aprendizagem que é a dislexia, tá? O que é a dislexia? É a dificuldade que a pessoa tem em compreender as letras na hora de ler e escrever. Tem uma analogia bem bonita no filme que o professor fala assim que as letras ficam dançando na frente, né? De quem tem dislexia e a pessoa não consegue compreender o que junta com o que sílaba que forma, né? Como que constrói as palavras e as frases. Eu não sou especialista em dislexia, né? Mas tem a descalculia, que é a mesma dificuldade, só que com números, né? Não consegue fazer as operações, não consegue entender os números. Então, uma das dificuldades de aprendizagem que a gente conhece hoje dentro da escola é a dislexia. E o Ishan, ele tem dislexia, mas ninguém sabe. Então, ele passa, assim, uma vida inteira dentro da escola, porque ele é pequenininho, né? Uma vida inteira dentro da escola, e ele é totalmente taxado de burro, preguiçoso, desinteressado, marginal, não tem jeito, não tem o que fazer, deixa lá no canto, não tem a menor condição de ensinar
para esse menino, tá? Vi esse assunto e super... Quê? No Super Choque. Super Choque, o que é isso, Super Choque? É um Gente, desenho, professora, Super Choque. um desenho? Ah, desculpa, a gente não sabia, Kaique. Então, esse assunto, você vê que esse assunto ele é falado assim, em vários setores da sociedade. Mas o Ixame, gente, até a família dele, né? Depois vocês vão assistir o filme, vocês vão querer ver. A família dele começa a falar: você é preguiçoso, você não quer fazer nada, você não quer estudar, por isso que você é burro, porque você é preguiçoso, porque você não faz as coisas. Gente, dá uma dó. Metade do filme, assim, depressivo. Você fala: gente do céu, que desespero, que vontade de chorar. Que, assim, metade do filme só massacra essa criança, porque ele passa, né? Escola em escola em escola, na mão de vários professores, e todo mundo, ó, é burro, não tem jeito, e xingado, exposto. É um ó, gente, é um horror. Até que ele encontra um professor de artes, numa escola, que também é uma escola que tem professores tradicionais, tá? Mas ele encontra um professor que vai se interessar, né? Porque os outros professores falam assim para ele: ó, na sua sala tem um menino que, ó, nem se esquenta com ele, porque ele é burro, ele não aprende, deixa ele para lá e toca seu barco. Já te dou a palavra, Augusto. E aí, só de ouvir falar nisso, ele já vai atrás para saber o que é, quem é esse menino, o que ele tem e tal. Então, é um professor que vai fazer muita diferença na vida desse aluno, tá? Mas ele já é um professor que usa didática moderna, né? Por isso que ele age de outra maneira. Não é só porque tem esse aluno com dislexia, né? Ele já vai agir de uma maneira diferente porque ele é um professor com outro tipo de didática que não é o tradicional. Gente, quem levantou a mão e abaixou? Cadê? Fui eu, prof. Fala, Gustavo. Gustavo e Miguel. Diga. Então, eu tenho 2 relatos, que eu tenho dislexia, né? Eu não sei diferenciar que é direita e esquerda. Tanto que Mas em cima de um palco... Dislexia, acho. Direita e esquerda. que Lateralidade. falaram para mim, o médico falou, traço de dislexia. Que eu não consigo diferenciar que é direita... leve da dislexia, mas... Bom, eu tenho muita dificuldade, né? E também tem um déficit de atenção. Então, tipo, eu tenho que estar muito, tipo, calmo e prestando atenção, porque se passar uma borboletinha, eu esqueço tudo que eu aprendi. E volta, eu escutei demora 20 e presto minutos para atenção. voltar a atenção. Obrigada. Aí, na escola, os professores pegavam muito pesado comigo, entende? E só minha professora de português, a Márcia, ela falou assim, ó, vou te ajudar nessa parte de direita e esquerda. Ela pediu para mim pintar uma das minhas unhas de preto, que ela falou assim, essa mão é tal. Aí você sempre vai fazendo, seguindo. E na casa da aula, né, por causa do déficit de atenção, e como é escola pública, muito barulho, ela chegava depois no canto e perguntava, você entendeu, o que você não entendeu? E eu ficava na mesa da professora, ela me ensinando. Nunca me esqueci dessa professora. Linda. Que legal o seu relato, Gustavo. Assista esse filme, tá? Que assim, esse filme, gente, já te dou a palavra. Cadê o Miguel, né? Já te dou a palavra, Miguel. Esse filme, além de ele ser uma lição de educação, de didática para toda pessoa que quer ser professor, ele é uma lição de vida. De vida. Então, pode assistir com os cônjuges, com os pais, com as mães, com os filhos, no final de semana, tá, gente? Tem na Netflix, tem no YouTube, não tem desculpa, tá? Assistam esse filme inteiro, vocês vão ficar com vontade só de ver o trechinho. Diz, Miguel. Professora, eu tô na outra matéria que a gente está tendo online, a psicologia do aprendizado, eu tô lendo sobre o fracasso escolar. Isso, dificuldade de aprendizagem e fracasso escolar. Sim, então eu acho que foi uma das coisas que eu tô lendo, né? Tá, já tem 2 matérias sobre isso, e tá me deixando meio que muito triste Deprimido. com o que tá acontecendo. Oi, desculpa? Tá deixando você deprimido. Porque você falou sobre isso, porque, por exemplo, igual essa história que você falou desse menino do filme, o fracasso da escola, ele coloca o aluno como o culpado. Culpado, isso. Por ele não ter um aprendizado, só que aí a família coloca que a escola é culpada porque ela não consegue exercer, e logo Isso. o aluno ruim em sala é um aluno ruim em casa. E isso para a criança é muito cruel, sabe? É muito covarde você pensar nisso, porque
A educação, pelo menos para a gente aqui na escola pública, que foi onde eu estudei, é muito precário. Uhum. E a gente fica vendo, a gente estava falando sobre quem era o culpado, se era o professor, se era a escola, se era tudo. Só que a questão é que eu acho que, é uma coisa que eu queria te perguntar, eu acho que a didática moderna ela veio para ser um certo caminho para que não aconteça esse fracasso na escola, para que o aluno ele sinta prazer em estudar e ele não seja repelido da escola. Só que a questão é, existe talvez eu vou dar um devaneio, mas a questão é, eu vi uma charge falando o seguinte, que estava assim, você tem ideia que com a idade que você tem hoje, era para você ter muito mais do que você tem? Ou seja, eu tenho 25 anos, era para eu ter um carro, era para eu ter uma casa, etc. Só que como você pode ser culpado de algo se você nasceu na periferia, se você tem que trabalhar para você estudar, você tem que ajudar em casa? Então, eu acho que, tipo, eu não sei, eu acho que é o contexto social que a gente vive que causa esse fracasso na escola. Isso. Seria A sua fala me fez lembrar de uma coisa aqui agora. Na sala de aula, o professor que tem didática moderna, né, uma das coisas que a didática moderna vai preconizar é você dar oportunidade para todo mundo aprender. Geralmente, assim, na maioria dos casos, tá? Quase todos os casos, o aluno nunca é o culpado. A última culpa é do aluno. E geralmente a primeira coisa que faz é culpar o aluno. Ah, ele é preguiçoso, ele é isso, é aquilo. E assim, também tem um negócio de jogar a culpa para outro. É culpa do pai e da mãe, o pai e a mãe falam culpa da escola, a escola fala é culpa do menino, e não é culpa de ninguém, né? Ou é culpa de todo mundo. E, assim, uma das coisas que a didática moderna faz é o seguinte: o olhar para o aluno é o seguinte. Como você vai ver de uma outra maneira, que os alunos têm uma diversidade de alunos, eles têm vários, né, caminhadas históricas, eles têm vários, como fala, níveis de aprendizado. Então, o professor vai ter que ser mais sensível e perceber os que têm mais dificuldades, os que têm menos dificuldades, os que têm alguma dificuldade de aprendizagem mesmo, né, diagnosticada, e para poder interagir, porque a sala de aula, com didática tradicional, ele ensina igual para todo mundo, professor. E a didática moderna, que a gente vai ver um pouco mais para frente, é assim, quanto mais tipos de procedimentos didáticos você usar, mais alunos você atinge. Se você usar um tipo de procedimento didático, quem não se adequou, ou quem não tem facilidade com aquele, dançou. Então, tem essa questão mesmo que parece que essa questão de oferecer oportunidade igual para todo mundo, que é da macroestrutura, na sala de aula a gente tem que pensar nisso também. A gente tem que oportunizar para todos os alunos a possibilidade de aprender. Gente, todo aluno é educável. Todo aluno é educável. Só que, assim, não são todos os alunos que são educáveis igualmente. Então, o professor que vai ter que, né, no momento de trabalhar da sua formação, também ter isso como que fala? Presente, né, na hora que for preparar a aula. Então, assim, é perfeito essa colocação que você trouxe aqui para nós. E nós vamos ver no filme, gente, que é possível. Mesmo nos casos mais extremos, é possível, tá? Então, o Ishan é esse aluninho que a família tá muito assim, brava e, né, já colocando a culpa nele mesmo. Porque primeiro assim, filho, o que está acontecendo, né, tal, depois eles começam também culpar e botar de castigo, sabe, e fazer várias coisas bem cruéis, isso que é pai e mãe, que ama incondicionalmente. Aí os professores de várias escolas, passam por várias escolas, por vários professores, e ninguém tá aí, só o quê? Estigmatizar, culpar, né, e falar que não tem jeito. Até que ele encontra esse professor de artes numa escola que é tradicional, mas, sim, é uma escola que tem bastante ar livre, sabe, bem grande. É um meio que colégio também interno, essas coisas, só assistindo o filme para ver. Mas ele acha um professor que, em primeiro lugar, sensível. Lembra a primeira lição de didática? Que teve sensibilidade para falar assim, mas vocês estão falando que esse menino é ruim, que ele não aprende, que ele é burro? Não é possível.
e ele vai atrás de saber o que é que esse menino tem, vai estudar dislexia, vai perguntar para uma amiga dele que é professora e ele se importa com o aluno, em primeiro lugar. E depois ele vai aprender a lidar com isso, né? Mas a didática moderna ele já tem muito dentro dele, porque ele é um professor moderno, para dar condições desse aluno aprender. Mas vamos lá, gente. Então, esse filme vai mostrar um pedacinho de uma aula desse professor, e aí eu quero ver se depois dessa aula a gente vai tentar identificar nessa cena algumas características da didática moderna, para depois a gente poder partir para a finalização desse conteúdo, mas eu espero que vocês gostem do filme, principalmente que vocês assistam ele inteiro no final de semana, tá? Tudo bem? Então, eu vou parar de compartilhar o slide para compartilhar o vídeo, tá, gente? É um trechinho, se não me engano, 5 minutos, ou é mais, deixa eu ver aqui. Ah, eu não abri aqui, Cláudia. Mas tá aqui, tá, gente? Tá no favoritos, e é bem rapidinho. Já achei, e agora é só compartilhar com vocês. Já dei bafão aqui, bafão pedagógico. Cadê? Guia. As caras de vocês, fico besta, gente. Eu fico até com medo, que... Vocês viram a capinha do filme, né? Então já é o professor ali, e o Ixan, inclusive, gente, olha que absurdo, né? A minha família, todos eles já assistiram esse filme, todos. Meu pai, minha mãe, minha irmã, minha outra irmã, todo mundo já assistiu esse filme, que acho maravilhoso, tá? E só eu e minha irmã gêmea que somos professores. Por que eu tô falando isso, gente? Ah, lembrei. Aí, gente, o meu pai colocou no WhatsApp da família ontem, olha que coisa louca, gente, olha que, né, universo aí conspirando, que esse ator que faz o professor nesse filme, que é um indiano bem famoso, não é o Quem Quer Ser um Milionário lá, como é que ele chama? Dev Patel, que ele é maravilhoso, adoro ele. É um outro indiano. Ele, por causa da pandemia, ele começou a quebrar a cabeça, assim, de como que ele poderia ajudar mais efetivamente. Ele estava vendo o que está acontecendo no país dele, que está o caos, né, lá na Índia, e que nem, tipo, no Brasil. E ele comprou, tipo, né, bem sucedido e tal, ele comprou, tipo, 1 litro de leite para cada cidadão do país, sabe? Tipo, para distribuir, para tentar contribuir de alguma forma, tal, e saiu, tipo, na imprensa. Isso meu pai mandou no grupo da família. Eu falei, nossa, o professor do Ixan, tô passada, né? Porque na hora eu lembrei, né? O professor do Ixan. Então, vocês vão, se vocês verem esse moço na mídia por esses dias aí, tem essa questão que aconteceu com ele, tá? Mas vamos lá. Ixi, vai ter propaganda, não acredito, de celular. Vocês estão vendo aí, gente? Ninguém merece, né? Olha, iPhone 12. Não tem condições. Vamos lá, gente. Aqui, pausa. Eu vou tirar o meu som, tá, gente? Tirar um pouquinho a minha imagem para não ficar pipocando e para não atrapalhar aí vocês. E nós vamos assistir 2 vezes, tá, gente? Então, a primeira a gente vai, assim, a primeira olhar, o primeiro impacto, e o segundo, vocês podem anotar aí um pouquinho de quais características da didática moderna que vocês conseguem reconhecer nesse trechinho de 6 minutos e 21 segundos. Então, até daqui a pouquinho. Me falem se vocês vão estar ouvindo o som, tá? E a imagem, porque ele é legendado, tá, gente? Então tem que... É legendado? É legendado. एक लड़का था, मत पूछो किधर। वो पढ़ लिख नहीं पाता था। लाख कोशिशों बाद उसको रहता ना था याद कि y x के बाद आता था। अल्फाज उसके दुश्मन उसकी आंखों के सामने नाचते थे, डांस कर करके जी भर भर के बेचारे को सताते थे। लिखना पढ़ना थका देता उसको, दुखड़े अपने सुनाता वो किसको। भेजा फुल था, स्टार्टर गुल था, ऊपर से एबीसी डिस्को। फेल हो गया एक दिन बेचारा, पढ़ने लिखने के बोझ का मारा। लोगों ने उसे गधा बेवकूफ कहा, बच्चे ने सारा अपमान बहादुरी से सहा। फिर एक सवेरे उसने सोना उगला, थियरी जो सुनी जहां ने सारा जहां पिघला। बोलो बोलो कौन है वो? Albert Einstein. करेक्ट राजन, एल्बर्ट आइंस्टाइन, जीनियस, महान साइंटिस्ट,
जिसने दुनिया को अपनी थियोरी और रिलेटिविटी से हिला के रख दिया। द ब्राउनियन मोशन, द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फॉर विच ही वाज अवार्डेड द नोबेल प्राइज इन 1921। अब बताओ कि ये क्या है? नहीं, कोई ऑर्डिनरी हेलीकॉप्टर नहीं है ये। द ग्रेट आर्टिस्ट इन्वेंटर लियोनार्डो डा विंची। कौन? हाँ, उन्होंने ये तस्वीर बनाई थी, a working sketch of a helicopter। लेकिन कब? 15वीं सदी में। पहला हवाई जहाज उड़ता उससे 400 साल पहले। जानते हो, लियोनार्डो डा विंची को पढ़ने लिखने में बड़ी तकलीफ होती थी। कुछ ऐसा लिखते थे विंची साहब। कुछ समझ में आया? आप पढ़ो। ईशान, जरा लाइट ऑन करना प्लीज। किस महान हस्ती ने दुनिया को इलेक्ट्रिसिटी से रोशन किया? एडिसन, थॉमस अल्वा एडिसन। बिल्कुल सही ईशान, वेरी गुड। वो भी बेचारा था एबीसीडी का मारा। आओ बैठो ईशान। नहीं, लाइट रहने दो। एडिसन भाई की रोशनी हम पर पड़ती रहे। ओके, इसको तो सब जानते हैं। बचपन में इसको भी पढ़ने लिखने में तकलीफ होती थी, लेकिन अब देखो क्या धूम मचा रहा है। और भी हैं असली नमूने। पाब्लो पिकासो, फेमस क्यूबिस्ट पेंटर, उसको 7 नंबर कभी समझ में नहीं आया। कहता था ये तो मेरे अंकल की उल्टी नाक है। मिकी माउस का बाप कौन? वर्ल्ड डिज्नी। करेक्ट, वॉल्ट डिज्नी। अक्षरों से परेशान, डाल दी कार्टूनों में अपनी जान। नील डायमंड, पॉपुलर सिंगर, लाल लाल रिपोर्ट कार्ड के शर्म में डूबा गाने लिखता। एगाथा क्रिस्टी, फेमस मिस्ट्री बुक राइटर। यकीन करोगे, एक लेखिका जो बचपन में पढ़ लिख नहीं पाती थी। लेकिन आज सडनली मैं तुम लोगों से ये सब क्यों बता रहा हूं? तुम्हें यह दिखाने कि दुनिया में ऐसे ऐसे हीरे पैदा हुए हैं जिन्होंने सारी दुनिया का नक्शा ही बदल दिया, क्योंकि ये दुनिया को अपनी अलग नजर से देख पाए। दिमाग उनके जरा हटके थे, आसपास वालों को बर्दाश्त नहीं हुआ, तकलीफें खड़ी कर दी। इसके बावजूद वो जीते, और ऐसे जीते कि दुनिया देखती रहेगी। इन सिकंदरों, कलंदरों, बिलंदरों के नाम आज की आर्ट क्लास। इनको याद करते हुए इस 4 दीवारी के बाहर कदम रखेंगे और कुछ अलग बनाएंगे, डिफरेंट, कुछ भी जी में आए वो उठाओ, पत्थर, लकड़ी, कचरा, कुछ भी। चलो छोटे तालाब की तरफ बढ़ना शुरू करो। ईशान, 1 मिनट। राजन तुम जाओ। जानते हो, उन सारे लोगों में एक और नाम था जो मैंने नहीं लिया। शायद इसलिए कि वो नाम इतना महान नहीं, लेकिन तकलीफ उसे भी वही है। वो नाम है राम शंकर निकुम। मुझे भी बचपन में पढ़ने लिखने की तकलीफ थी। मेरे पिताजी मुझे समझ नहीं पाए।
उनको लगता था कि मैं शैतानी कर रहा हूँ, जानबूझ के नहीं पढ़ रहा हूँ। उनको लगा आगे चलकर मेरा कुछ नहीं होगा, ये डफर इडियट क्या कर पाएगा। आज जो हूं तुम्हारे सामने हूं ईशान। Resort a preço de Ai. Ai, gente, tava doida pra ver a cara de vocês, porque eu me peguei aqui, eu tava assim assistindo o filme, ó. Daí eu falei, Cláudia, o que tá acontecendo? Assim, ó. Tipo, gente, que coisa linda. Fala. Que coisa Maravilhoso. esse homem. Maravilhoso. Né? Tudo vem em mim. Brincadeira, tá? Gente, coisa maravilhosa. Que coisa linda. Que coisa meiga esse homem, né? Que coisa meiga assim, né, gente? Que professor maravilhoso que ele é. Eu sempre falo, quando a pessoa é maravilhosa, às vezes você fala assim, a pessoa mais feia do mundo, ela é maravilhosa. Ela é, assim, a pessoa mais linda do mundo, né? Porque é a pessoa, assim, e tal. Mas sem querer falar esse negócio de beleza, gente. Ai, eu não sei nem o que eu digo pra vocês. Vocês ficaram com vontade de ver o filme agora, fazer esse trechinho? Sim, professora. Gente, uma coisa que eu queria chamar a atenção de vocês, antes de pedir a contribuição de vocês, era assim, é bem nítido, né, que ele é um professor que não está usando a didática tradicional, ele está usando didática moderna. Primeiro que ele envolve os alunos, né, os alunos não piscam, fica assim, nossa, tô passado. Gente, quando eu assisti a primeira vez esse filme, eu falei, gente, tô passada. Eu não sabia que o Leonardo da Vinci, nem que a Agatha Christie, nem o Neil Diamond, nem o Walt Disney, eu não sabia que esse povo era disléxico. Falei, gente, como assim? Tô chocada, né? Nossa, que coisa doida. Viu, Gustavo? E aí, né, toda essa aula que ele monta, e olha, gente, dar aula com didática moderna dá trabalho. Ele levou um espelho, ele preparou tudo isso para falar, ele fez uma pesquisa, não é ir lá e ser legalzinho, não. Né? Quando o professor escreve aquela coisa na lousa e faz com o espelho, ele planejou uma aula, tá? Tudo é feito com, assim, ele fala proposital, né? Mas não é de propósito, é com um propósito. Então, primeiro, chama a atenção dos alunos, envolver eles, né? Fazer os alunos ficarem curiosos. É claro que ele fez essa aula inteira, né? É sobre o Ishan? É sobre o Ishan. É por causa do Ishan que tem dislexia? Mas ele falou na sala, ó, esse daqui, ó, tem dislexia, que nem esse povo aí, ó. Esse daqui, ó, também não consegue aprender, que nem esse povo que eu falei. Não, de maneira nenhuma ele expôs o aluno, né? O próprio aluno meio que se viu, né? Começou a se identificar. Gente, é muito engraçado, porque o professor também anda no meio dos alunos, né? Passa nas carteiras, está ali mais próximo corporalmente. Ele começa a aula falando, era uma vez. Então, assim, já está fazendo que nem o Rousseau disse, conheça o seu aluno. Então, assim, usar o imaginário simbólico com criança, né? Contar histórias para as crianças, né? Usar personagens com as crianças dá muito certo, porque eles estão nesse mundo, né? Da fantasia, da imaginação e do lúdico. E o Ishan, gente... E o professor conta coisa engraçada, vocês perceberam? Que eles dão risada, eles, né, dão risada, fica assim, ó. Então, assim, olha o tanto de sentimentos que a aula vai causando neles, de maravilhamento, né, de dúvida, de medo, e isso, então um monte de sentimento ali que o professor vai provocando, né? E o Ishan, ele, assim, quando o professor começa a falar, era uma vez uma criança que tinha um problema para ler e escrever, e ó que ele fala assim, bem, né, gente, artisticamente, que as letras dançavam, achei lindo isso, dançavam na frente dele e tal, e ele não conseguia entender, e o Ishan já foi fazendo o quê? Tipo, sou eu, era uma vez um menino, isso, sou eu. Quando ele falou, né, Albert Einstein, o Ishan fez assim, ó, tipo, eita, não sou eu, né? Gente, o menino até respirou. Ele fez, nossa, gente, o menino, quem assistiu o filme já sabe que ele passa o pão com diabo amassou em todas as escolas. Ele tem pavor de ir para a escola. E ele consegue, nessa aula desse professor, dar um sorriso, gente.
Você vê uma hora que o Ishan tá assim, ó. Você fala, gente, inédito na história escolar dele, né? Então, como o professor consegue também quebrar o gelo e assim, ter uma certa representatividade, né? Então, assim, ele que tem dificuldade, outras pessoas também têm, não é só ele. Ele fala, não é só comigo que acontece, né? E o professor vai quebrando gelo, falando de um monte de gente, dando risada, e o Ishan meio que respira na aula, e meio que consegue prestar atenção e percebe, assim, que não é sobre ele, né? Só sobre ele. Quando o professor chama ele ali para... Ele, né, aí de propósito também, Ishan, acende a luz pra gente, tipo o Miguel, né? Deu um Miguel ali, deu um Miguel, falou, né? Não faz conta que eu não planejei isso, né? E que bonita aquela cena, né? Ah, acende a luz e pergunta, quem que inventou a eletricidade? Não sei se vocês já assistiram também um filme que chama The Current War, que é com o Benedict Cumberbatch, eu só assisti porque é com ele, é com o meu ídolo, meu crush aqui cinematográfico, que o Benedict Cumberbatch faz o Thomas Edison, né? E o Ishan fala assim, ele fala assim, quem que inventou a eletricidade? O Ishan, opa! Aí ele fala, como que é? Thomas Alva Edison. Eu falei, até eu quando eu falei, oi? Da onde surgiu esse Alva aí no meio? Então, assim, o Ishan, ele tem dificuldade, por exemplo, em ler e escrever, mas ele tem outras habilidades que ninguém nunca reconheceu, porque o mais importante é o quê? Ler, escrever, ler, escrever, ler, escrever, né? É o cognitivo, é o português, a matemática, o português, a matemática, o português, a matemática. Então, ninguém dá valor para outras habilidades que ele tem. Vocês vão ver quando ele assistir o filme que ele vai ter habilidades artísticas, né? Que vai também contribuir para enaltecer, para ele se sentir bem, né? O professor vai descobrir que ele desenha bem, deve fazer um festival de desenho na escola, tal, não sei o quê. Vai ser muito legal. Assistam o filme. Mas, quando o professor... Doutora, ela tá dando spoiler do filme. Oi? Tô dando um monte de spoiler do filme, mas vocês vão assistir mesmo. Vou tentar não dar, Ilza. Ó, quando o Ishan fala Thomas Alva Edison, o professor fala assim, isso mesmo. O que aconteceu com o Ishan? Tipo, ele já cresceu na aula, né? Já cresceu. E o professor... Gente, aqui esse professor é tudo, né? Ele ainda fala assim, o Ishan vai apagar a luz, né? E ele fala, não apague não, vamos deixar claro para fazer uma homenagem, né? Essas mentes brilhantes. E o Ishan passa e ele faz assim um carinho, né? Ah, isso mesmo. Gente, ele já apanhou de professor, pra você ter uma ideia, o Ishan, né? Então, ele passar por essa situação na aula, primeiro que ele vai perceber, pô, a escola não é tão ruim assim, né? Mesmo que eu tenha dificuldade, eu posso superar, né? Alguém vai me dar uma oportunidade. A coisa vai virando, porque senão a própria criança começa a acreditar que ela não consegue mesmo, né? Ela acredita nisso que contaram para ela. Então, o professor, quando chama ele ali, gente, batata, tá? Vou dar a hashtag, fica a dica para vocês, que nenhum livro ensina, nenhuma faculdade ensina, eu vou ensinar para vocês. Ai, que horror, né? Gente, aluno, por exemplo, que vocês sabem que tem, virado no giraia, virado no saci, virado na pitomba, o cão chupando manga de avesso. Tem, não tem? Criança que é mais agitada, que criança que é mais indisciplinada mesmo, né? Que é boca dura. Gente, aluno que é muito, assim, agitado, vou dar dica para vocês. Chama para ser seu ajudante, do professor. Fulano, vem aqui ajudar o professor, ó. Separa isso aqui para mim. Ele já... vem aqui, ajudante. Porque você dá uma certa função para ele. E ele que passava o tempo dele, né, atrapalhando as aulas inteiras, ele ganha uma credibilidade, ele vê que ele pode ter uma função e ele acaba te ajudando de vez de atrapalhar. Então, assim, é uma dica, assim, lógico que não dá jeito para tudo na vida, mas é uma coisa, assim, muito bacana você chamar um aluno para ser ajudante. Claro, gente, tem as dicas de professor, não pode ser sempre o mesmo, só ele, porque também daí cria outros problemas, né, de vez de resolver. Mas o Ishan, quando o professor chama ele ali e ele consegue responder uma pergunta, ele já... A autoestima do aluno, gente, já melhora. E não tem nada pior para um professor do que pegar um aluno com baixa autoestima. Porque, assim, tudo fica mais difícil. Tudo fica mais difícil. Se o aluno tiver confiança nele mesmo, ele tem aquela coisa dentro dele de procurar, de se interessar. Se ele tá assim, eu sou burro, eu não consigo, eu sou o ó, ninguém gosta de mim, é muito difícil você trazer esse aluno de volta.
né, para o processo de ensino e aprendizagem. Então, é muito interessante essa parte que ele vai, né, depois da luz, falando esses monte de celebridade, inclusive ele mostra, gente, tão legal, né, porque assim, Albert Einstein, né, Agatha Christie, Neil Diamond, para quem conhece mais aí, música, o Walt Disney, assim, são muito mega blaster celebridades que o mundo inteiro conhece. Você falou deles no Japão, no Brasil, na China, na Índia, todo mundo sabe quem é. Mas ele mostra uma figura, não é a Frida Kahlo, tá, gente? Eu só estou mostrando assim para ilustração mesmo. Ele mostra uma figura que é tipo o Luan Santana lá da Índia, que é um cantor popular famoso, e ele fala, quem é esse? Aí eles falam o quê? Ah, Luan Santana, lá da Índia, tá, gente? Luan Santana lá da Índia. E eles começam lá, tipo, né? Te dei o sol, te dei o mar, pra ganhar no coração, negócio todo, até a hora da paixão lá. Lá da Índia, tá, gente? Pelo amor de Deus, é só para ilustrar, que eu também não conheço a música direito. E aí eles falam, até um cantor bem-sucedido, que todo mundo gosta, que é autógrafo, também teve dificuldade na escola. Então, assim, não é isso que vai fazer você ser um fracasso. Então, usa também uma figura mais popular e mais próxima, né, deles ali, não só o Walt Disney, né, o Picasso e tal, não sei o quê. Então, é interessante que o professor também conseguiu mesclar uma macro-realidade, né, de mega stars, assim, né, mega celebridades, com pessoas ali do local, tá, gente? Calma aí que eu vou ter na achar, depois eu vou deixar vocês falar, não tem problema. Calma aí. E aí ele acaba falando, né, da questão das pedras preciosas. Ele fala, no nosso, no meio da gente, tem muita gente, né, que às vezes não consegue aprender e tal, mas aos poucos você vai, né, se tornar aí um tesouro, uma pedra preciosa. E quando o professor, depois nós vamos falar disso também, da gente, o professor pede para os alunos saírem e buscar graveto, né, tampinha de garrafa, folhas, porque ele vai fazer uma atividade de artes lá, né, com materiais, assim, da natureza e tal, e ele vai depois para o pátio com os alunos. Aqui ele pede para todo mundo ir, o que os alunos fazem? Sai todo mundo correndo, né, porque lembra que, né, o que mais interessa para o aluno tá fora da sala de aula do que dentro, e aí eles vão buscar, o professor vai depois, mas ele chama o Ishan, gente. E tem um dado aí no filme, que vocês devem ter reparado, que o melhor amiguinho do Ishan é um menino que tem uma deficiência física. Então, assim, ele também encontrou num amigo que tinha uma dificuldade diferente da dele, mas que tinha também uma dificuldade, de também ajudar esse amigo, né? É uma forma também dele, ele tá pedindo ajuda e ajudando também. Então, ele viu que o aluno precisava de ajuda para caminhar, para deslocar, e ajudava. E tanto que, na hora que eles estão saindo, ele tá lá com o amigo dele, né? Ali, dando o braço, tal, ajudando. E quando o professor chama ele, gente, é outra cena muito engraçada não, né? Muito inusitada, porque ele fala assim, ô Ishan, vem cá. Aí o Ishan vai, né, já tá assim, alegrinho, aí fala, você sabe, né, que tem um nome aqui que eu não falei. Ah, pra quê? O Ishan já fez o quê? Sou eu. Sou eu. Né? Foi, agora que caiu, né, a ficha, sou eu. E aí ele acaba falando, né, o professor, que é o próprio professor que teve dislexia, né, que tinha dislexia, e que o pai dele falava, você é um burro, o que você vai ser na vida, você não consegue fazer nada. O pai rotulou, né, gente, às vezes não é por maldade e tal, por falta de conhecimento, preparação, um pouco de insensibilidade, mas o pai falou, e ele fala, e olha eu aqui, professor, né? Então, é uma forma também do professor falar assim, acho que é diretamente mesmo, não é indiretamente. Mesmo que as pessoas falam de você, pode falar o que for de você, mas assim, é possível você aprender, uma hora vai dar certo, e eu tô aqui. Né? Então, assim, ele falou assim, ele meio que se solidarizou com o aluno, eu já passei por isso também. Eu já passei por isso. Eu compartilho da sua dor. Então, eu vou, né, te ajudar. E aí o Ishan, quando ele fala assim, então, essa pessoa que eu não falei é Ram Shankar, sei lá o quê, que é o próprio professor. Daí o Ishan também faz assim, tipo, passado. Ele não fala isso, né? Mas ele deve ter falado, tô chocado, tô bege, tô morta com farofa. E é isso, tô roda chiclete. Mas ele também se solidariza ali com o aluno, né? Não fala assim, qualquer pessoa, qualquer discurso aqui. Eu sei
mas eu tô com você e não abro. Então, assim, a cena, gente, é muito sensível, né? É de um professor muito sensível. Tem que ver o filme para ver todo esse processo que ele, né, foi estudar, foi ver, identificou no Ixan. E o quanto ele preparou essa aula maravilhosa. Não foi maravilhosa a aula, gente? De arrepiar, assim, com a aula do professor. De quanto ele preparou e fez o aluno ser protagonista, responder pergunta, o quanto que ele instigou o aluno a ficar curioso, a querer saber desses personagens, depois sair correndo para pegar as pedrinhas, né? E vai se construir todo um trabalho de artes, na aula de arte, a partir dessa conversa inicial. Que, gente, até eu que sou adulta, falei, meu, que massa essa aula, que legal essa aula, né? Então as crianças se sentem ali motivadas, interessadas em fazer. E isso, gente, só vou falar para vocês, só é possível dentro da didática moderna. Na didática tradicional, vocês sabem como que o Ixan ia ser tratado, não sabem? Sabem? Tem o The Wall que a gente viu, tem, né, de exemplo, o Sociedade dos Poetas Mortos, e tantos exemplos que vocês sabem, já passaram, já viram na vida de vocês, tá? Gente, deixa eu perguntar uma coisa para vocês, tá? Dentre aquelas características da didática moderna que a gente traçou, que a gente investigou aqui, né, na nossa aula passada e na de hoje, vocês querem comentar algo que vocês viram no filme? Você fala, professora, tem tudo a ver com isso, tudo a ver com aquilo, alguma observação que vocês querem fazer, alguma coisa, assim, diferente que vocês tenham notado que eu não notei? Ninguém vai levantar a mão. João. Respeito ao aluno. O respeito ao aluno, acho que isso foi a primeira coisa que eu notei. Gente, eu acho que a didática moderna, o João já falou tudo. É mais do que um respeito ao aluno, é o profundo respeito ao aluno. Ele é um ser humano que pode aprender, e não é só porque eu sou professor que eu tenho que me impor, ou que eu sou melhor que ele, ou que assim distrata, sabe? Então, assim, você vê que o professor, ele dá aula com prazer, ele está ali de corpo e alma para interagir com os alunos, e ele prepara a aula para quem? Para aqueles alunos daquela idade, de um linguajar que eles entendam, com coisas que eles gostam, que eles são curiosos, né? Então, não tem como não dar certo uma aula em que o professor pensou nessas coisas todas, planejou essas coisas todas, gente, porque tudo na vida do professor é planejado. Como que eu vou começar a aula? Vou começar uma vez e falar do Leonardo da Vinci. Aí eu tô levando essa figura aqui para mostrar para eles, do helicóptero, né? E aí, com essa curiosidade, depois do Leonardo da Vinci, é esse autor, é essa pessoa. E aí ele vai o quê? Costurando, né, a aula com a fala dele, mas com coisa que ele planejou, como que eu começo a aula, como que é o meio da aula, qual o horário que eles vão para o pátio, quando eles voltarem, qual vai ser a atividade, é tudo planejado. Mas dentro do quê? Dos conhecimentos da didática, dos conhecimentos de arte, né, dos conhecimentos da educação e do conhecimento, cadê o Marlon? Estava aí, dos alunos. O Marlon sempre, né, toca uma figurinha com ele lá de psicologia da aprendizagem do desenvolvimento, que assim, dentro do... Você percebeu que a forma como o professor fala, o aluno entende? Que é no linguajar dele, né? Não está ali grandes palavras ou uma coisa muito inacessível. Mas exatamente, ó, o João já pegou a primeira coisa, que é o profundo respeito ao aluno, e eu já vou puxar ali também, né, esse fator que ele considera os interesses dos alunos. Tanto que ele não traz só os grandes nomes, mas ele traz o quê? O Luan Santana. Não sei, tá, gente? Eu não sei o nome lá, por isso que eu falo Luan Santana. Vai, Amanda. Tem a Amanda e tem o Ramon e tem o Alenildo na fila. Vai, Amanda. Aí eu anotei 5 coisinhas que eu vi no coisa. Que durante a história ele usou o lúdico, né? O lúdico e as imagens. Isso. Ele usou coisa concreta, né, gente? Que ele fala assim, a David inventou um negócio assim. Ele leva a imagem, né? Porque o aluno tá ainda com uma mentalidade que é concreto ainda, não abstrato. Ele usou o interesse do aluno, como você acabou de falar. Ele também usou incentivo, né? Querendo ou não, com as histórias que ele contou, o menino já, tipo, existe alguém
como eu também, né? Então, foi meio que um incentivo para ele continuar, né? Para ele tentar estar ali, né? Tentar um outro meio, né? E o sair Só do uma comum. partinha, Amanda. Calma aí, está no 2. Calma aí, deixa eu falar, senão eu morro aqui. Ah, Vocês perceberam as caras e bocas dos alunos? Tipo, até a parte que ele foi escrever na lousa, my name is, não sei o quê, que foi o contrário, eles assim, tipo, meu, tô entendendo nada, o que é isso daí, né? Então, assim, como que os alunos foram tocados ali, né? Pelo professor, em vários aspectos. Então, as caras e bocas são muito, assim, sintoma, né? Evidência de que a aula tá dando certo, que eles estão interessados, que eles estão aprendendo. Fala, Amanda. e o último é sair do comum da sala de aula, né? Como você já tinha falado, né? Talvez. Gente, eu não tô explorando muito isso, Amanda, tá? Vou contar um segredo aqui. Eu não tô explorando muito isso, porque vai ter um dos nossos pensadores da didática moderna, que ele que meio que cria a tal da aula passeio. E aí nós vamos, quando chegar lá nele, a gente vai voltar para essa cena, vai falar dessa cena, mas assim, você bem falou, a aula não é só ali 4 horas sentado dentro da carteira, dentro da sala de aula, né? Ele vai usar recursos de coisas que o aluno precisa, que é levantar, que é correr, que é brincar, em alguns momentos, né? Então, quando ele fala, vamos lá pro lago, fez a falta só tá rojão ali, né? Porque os alunos ficaram loucão. Mas ele, gente, uma coisa que vai ser importante depois para a gente falar. Ele preparou o terreno antes do aluno pegar coisa. Vamos fazer uma homenagem a essas pessoas, tal, né? O que pode trazer de lá para depois a gente fazer uma homenagem para essas pessoas. Então, é bem isso mesmo, Amanda. Então, essa parte do interesse do aluno quando pede para sair um pouquinho, né? Da sala de aula. Terminou, Amanda? Ou quer falar mais? Não, terminei. Foi essas 5 coisas que eu anotei. Arrasou, isso mesmo. Então, ali das características, falando respeito aos alunos. Gente, e outra, né? Eu vou deixar o Ramon falar, o Alenildo e a Ilza, mas a relação professor-aluno ali, fala. É de estender o tapete vermelho, é de tirar o chapéu, né? Vai, Ramon. Então, professor, o que eu verifiquei pelo vídeo é que também o professor ele tem que ser amigo do aluno, né? Como você falou, o professor ele precisa preparar toda a aula antes de começar e identificar cada aluno com a sua dificuldade. Eu verifiquei também pelo vídeo que o professor ele acaba dando espaço para ele falar, mesmo que ele tenha dificuldade de ler as coisas, ele falou, né? Então o professor ele tem que observar também isso, não ter o espaço para o aluno também deixar ele falar, né? Que às vezes ele não sabe daquele assunto, mas sabe de outro assunto. E o professor está falando de 2 tipos de assunto, então deixa o aluno falar. Então, essa dificuldade a gente dá para perceber que a criança ela precisa falar, ela precisa soltar e soltar sua arte, né? Isso. Então, eu verifiquei isso no vídeo. Ramon, você puxou uma cena ótima que eu acho que ia passar despercebida. Não ia passar despercebida, né? Mas a gente não ia falar tanto, mas é o seguinte, talvez, tem que ver o filme, hein, Ilza? Talvez esse tenha sido a primeira experiência do Ishan de ter falado algo na sala e ter falado certo. Então, assim, ele falou, respondeu, Thomas Alva Edson, e acertou. Entendeu? Então ele teve uma experiência ali de, nossa, eu acertei. Tipo, oi. E outra, os amigos deles viram o quê? Nossa, o Ishan arrasou. Nem eu sabia que tinha esse alvo aí no meio. Olha que absurdo. Né? Arrasou. Então é bem isso, ô Ramon. O professor pode ver que o aluno tem dificuldade em algumas coisas, mas o professor também pode dar espaço para enaltecer outras habilidades que o aluno tem. Né? Sim. Gente, e na artes vai aparecer muito isso. Às vezes o aluno que sabe ler, que sabe escrever, que sabe calcular, ele vai dançar, vixi. Então ele vai, né? Também tem que ter um aprimoramento, vai ter que aprender, mas tem gente que tem habilidades que vão desenvolver até melhor, né? E quem sabe o Ishan se destaca em outras coisas e isso sirva para também trabalhar a autoestima dele e ele vai ajudar até ele compreender melhor o quê? O ler e escrever. Né? Olha que interessante essa fala. E o Ramon também disse ali uma palavra, não lembro se foi o Ramon, acho que foi o Ramon sim, agora. O professor é amigo do aluno. Foi você que falou, Ramon? Então vamos. Sim, foi. Ó,
nós temos que distinguir, assim, gente, sabe por quê? Tem muita gente maldosa que critica a didática moderna e fala assim, é uma bagunça, é uma zona, os professores é tudo amiguinho dos alunos, sabe? Ah, porque os professores não sei o quê. E não é isso, gente. É uma relação de amizade, mas assim, não é aquele, vamos beber no bar junto, entendeu? Vamos não sei o quê, e aí chegado. Não, é uma relação de amizade pelo respeito que você tem ao aluno, né? Pela interação pedagógica que você tem ao aluno, que você percebe ali que o aluno, ele gosta do professor, ele se acha amigo do professor, porque ele tem o quê? Abertura. Abertura. Então, não dá para confundir. Isso, gente, quando a gente fala de criança, é mais tranquilo. Mas, por exemplo, se você for um professor de didática moderna no ensino médio, as pessoas capazes de falar assim, esse professor tá pegando as meninas, esse professor aí tá saindo com os alunos, eles são muito chegados. Eu já passei por isso, né? Cláudia, vai lá, ó, é só pegar. Falei, gente, oi? Como assim, né? Oi, que eu não tô sabendo disso? Então, não é assim. Então, às vezes, se confunde muito esse respeito para com o aluno, essa abertura que o professor dá para o aluno, com assim, tipo, né? Virou festa. Então, assim, a gente tem que ver que é sim uma amizade, mas ela é fruto de um trabalho pedagógico que requer abertura entre professor e aluno, que o aluno não pode ficar com medo de perguntar, que o aluno, quanto mais próximo ele se sentir do professor, gente, mais ele aprende. Não é assim, mais ele fica feliz, mais é legalzinho, mais é festa, não, mais ele aprende mesmo, tá? Quando ele tem, assim, uma relação mais direta com o professor, ou assim, essa relação mais de respeito, de carinho, de amor mesmo. Então, eu queria só chamar atenção, porque assim, gente, para a pessoa falar assim, didática moderna é só, sei lá, abraçar os alunos, amiguinho, deixar eles fazer o que quiser, didática moderna. E não é. E aí o pessoal já começa a falar que é zona, que é bagunça, que não pode ser assim, que tem que ter disciplina, que tem que não sei o quê, daí começa a reverter, né, a coisa. Mas ótima colocação, Ramon, arrasou. Agora o Alenildo. Boa noite, professora. Boa noite a todos. Professora, assim, eu percebi, assim, analisando, né, até como educador, eu tenho esse contato direto com os jovens, assim, e eu percebi primeiro a empatia, né, do professor se colocar no lugar daquele menino, que tinha aquela dificuldade. Uma outra coisa interessante também é que ele preparou, realmente, como os meninos colocaram, ele preparou todo uma didática, um envolvimento com os alunos. E uma terceira coisa, a sensibilidade desse professor, né? Ele tem uma sensibilidade, isso é nítido. E um terceiro ponto que me chamou um quarto ponto chamou muita atenção, foi quando o menino tá voltando, que ele vai falar com ele, né? E aí todo mundo vai, ele pede pro garoto esperar, só que ele, ao falar, ele abaixou, né? Ele se igualou, né? Ele abaixou, se igualou. Ai, chocada! Calma aí. Ele se igualou para mostrar, olha, sou igual a você. Tem muitos professor ou educador que, às vezes, também, a forma que você vai falar, se você não se igualar, no mesmo tamanho, isso pode assustar, né? Então, isso me chamou muita atenção quando ele se abaixa para falar com a criança. Assim, foi Alenildo do céu, chocada. Gente, você acredita que faz 5 anos que eu dou aula com esse filme e eu nunca enfatizei essa parte, embora eu saiba, né? Isso se chama escuta sensível. O professor abaixa no nível da criança e fala no mesmo nível. Porque se você falar com a criança assim, ó, então, não sei o que, não sei o que lá, não sei o que lá, é uma hierarquia. É de cima para baixo. Até no Big Brother lá tem esse negócio aí, vocês estão vendo aí, né? Da Lumena lá com a Juliette, que quando a Lumena foi apontar o dedo para outra, a Juliette sentou. Porque, né, porque assim, nossa, primeiro que assustou. Segundo que se a outra continuasse em pé, ia ficar tipo o opressor ou oprimido. Porque, né, sem esse negócio de cima para baixo. É doido, gente. Por isso que eu falo, né? A gente assiste Big Brother porque aprende mesmo também. Mas, brincadeira. Gente, mas assim, a escuta sensível, a sensibilidade do professor é uma coisa assim, tipo, única. E assim, algumas pessoas vão se identificar. No filme, ele é o único professor, o único da história da escolar desse menino inteira, que se importa com ele. Que não falou, isso mesmo. E outra, essa dificuldade que o aluno tem,
incomodou o professor assim, gente, eu preciso fazer alguma coisa. Então, essa sensibilidade, né, tocou o professor, ele falou, não é possível que o menino é burro assim, que ele não aprende. Não é possível que ele passou por 10 escolas e não teve um professor que olhou para ele. Então, tem que ter, né, primeira lição didática, sensibilidade. Depois ele vai atrás do conhecimento, saber o que é isso, né? Ele já tinha a sorte ou o azar, não sei, de ter tido já, né? A sorte aí, no caso, de ter tido, né, a dislexia, mas isso propiciou para ele essa sensibilidade do que o Alenido falou, se colocar no lugar do aluno, de perceber esse drama, né? Esse drama que o aluno estava passando e preparar a aula em função disso no primeiro dia. Isso é uma primeira aula, né, que ele vai dar para a turma. Tanto que o Ixan está retraído, ele vai soltando aos poucos. Imagina as outras aulas dele, como é que o Ixan vai estar. Né? Vai estar muito melhor e aprendendo e etc. Mas a escuta sensível, gente, é uma coisa, né, dentro da educação, que quando você vai dar aula para aluno pequeno, imagina um alenino desse tamanho. Eu não consigo ver também se é muito alto, né, mas um mão desse, para chegar para uma criança, então, não gostei, né? Já parece assim, tipo, nossa, caiu né? Caiu a casa. Então tem que tomar cuidado, e essa parte do filme, gente, passada, que eu não tinha reparado ainda. Ele abaixa, né? Porque ele já viu que o Ixan falou, vixe, e vai falar de igual para igual, né? Na mesma linha, do olhar ali, lindo, chama escuta sensível. Ah, Lenildo, obrigada. Vai, Ilza. Terminou, Lenildo? Ou vai falar mais? Não, só isso mesmo, professora, só isso mesmo. Parabéns, arrasou. É que um debate é bom, né, gente? Não fica só eu falando aqui, ó, nem ia falar disso. Vai lá, Ilza. A Ilza tá acordando, olha lá. Boa noite, professor. Boa noite, Ilza. Então, eu ia falar a mesma coisa que o Alenildo sobre a empatia, né, com o aluno, e de você se colocar no lugar dele, de você também procurar saber o porquê ele é assim. É uma coisa também que me chamou muita atenção, entendeu? Tipo assim, exemplo, como a senhora deu, aquela criança que Por que ele não consegue aquela criança abençoada, vamos dizer assim. Por que aquela criança é abençoada? Será que, tipo, a minha mãe, ela sempre me falou que a escola é como se fosse a segunda casa, e os professores são como os segundos pais. Então, o respeito tem que estar no mesmo. Mas, assim, foi igual. Essa coisa da empatia um com o outro, de você ver que é o ser humano e tudo mais, é uma coisa muito chocante. E outra coisa foi a atenção. Esse professor, ele preparou a aula por um único aluno, mas ele enturmou todos os alunos juntos, entendeu? E, tipo assim, ele colocou, tipo, dava para perceber que aquele aluno que tinha dislexia, ele era deslocado das outras crianças. Sim. E quando ele preparou essa aula para acabar com isso. E se enturmar com os outros alunos. Eu percebi isso, entendeu? Que a aula foi feita para um único aluno só, mas enturmou todo mundo junto. Isso. Eu acho que isso que a Eva está falando, gente. Eu também, sabe? Eu também tenho déficit de atenção. Eu também tenho um déficit de atenção. Então, tipo assim, eu tenho muita dificuldade em português, eu tive muita dificuldade em matemática. E, assim, ainda bem que eu tive sorte de ter alguns professores. Eu passei 3 anos sem língua portuguesa, mas eu tive um professor de matemática que ele sempre me ajudava. Ele podia explicar 1000 vezes, mas ele explicava 1000 vezes de formas diferentes até eu entender. E ele nunca me explicava de um jeito que eu me sentisse burra, que eu me sentisse inferior. E, tipo assim, eu lembro que eu tinha muito medo na sala de aula de quando o professor perguntava, todo mundo entendeu? Eu era a única a levantar a mão e falar, eu não entendi. Aí todo mundo me olhava e falava, como assim você não entendeu? E o professor... Como se eu fosse realmente... Né? Como assim? Quando o professor não fala, né? Quando o professor fala, às vezes o professor fala, como assim você não entendeu? Você não entendeu por quê? Você, né, tá com algum problema? Que o professor ainda reforça esse tipo de situação.
Obrigada, Ilza. Só que ele não, ele chegava e falava assim, o que você não entendeu? Sim. Você pode me explicar? Aí piorou, eu né? falava tudo. Tudo. Então tá bom, então vamos começar a capacidade de piorar tudo, gente. Ó, eu acho que cada um de vocês que puxa a história escolar vai perceber que foram poucos professores, assim, mais sensíveis, que fizeram a diferença, e muitos, assim, que... normal, tá lá, tá? A gente percebe muito que professor que faz a diferença mesmo, que marca, que foi importante para você, são poucos. Agora eu vou perguntar uma coisa para vocês, né, gente? Vocês estão falando de empatia, desse professor maravilhoso, que nós vimos no filme. Pergunta para vocês. Que mundo é esse que a gente vive em que empatia é raridade, gente? Devia ser comum, normal. Todo mundo tem empatia. Todo professor, gente, todo professor devia ter como a base da profissão dele, e não só o professor, todo mundo, a empatia. Se colocar no lugar do outro. Agora, a gente está vivendo um mundo tão frio, de frieza, né? Frieza das pessoas, frieza humana, que você tem que pedir, assim, pelo amor de Deus, o professor ter empatia com o aluno, né? Pra ele se colocar no lugar, querer saber por que o aluno está com dificuldade, e não só ficar apontando na cara do aluno que ele tem dificuldade. E se a gente for observar na história de todo mundo aqui, como isso é raridade, gente, isso é um absurdo. Uma vez eu dei uma entrevista na Ítalo mesmo, uns videozinhos lá que saíam lá, que eles perguntaram assim, o que você acha que vai dar jeito no mundo? Eu falo, gente, o mundo tem muito dinheiro, ele está nas mãos de pouco, mas tem muito dinheiro, muita riqueza, tá? Não está na nossa mão, mas tem. O mundo tem muito conhecimento acumulado, muito. É a nanotecnologia, é fazer cirurgia sem abrir a pessoa, é transplante de córnea, agora é a vacina do Covid em pouco tempo. Tem tecnologia, assim, que dá com pau, em todas as áreas. Assim, o que está faltando para o mundo? É sensibilidade, gente. É sensibilidade. Se o ser humano não voltar... Olha que esquisito, gente. A ser humano, esse mundo vai acabar. Porque, assim, é isso que está faltando. A sensibilidade das pessoas. Porque parece que cada vez a gente... E outra, eu me incluo nisso. A gente cada vez está mais frio. A gente é capaz de andar numa calçada, passar por cima de um mendigo e passar embora. E eu também. E eu falo, gente, que mundo é esse? Que mundo é esse? Quando eu mudei... Olha, tô até revoltada. Quando eu mudei para São Paulo, há 15 anos atrás, eu dirigia na rua, eu ia para o meu trabalho chorando. Porque eu parava no semáforo, era um senhorzinho de 85 anos de idade, vestido de palhaço, vendendo bala. Eu falava, gente, é digno. Não tem problema. Mas, assim, um senhor de poucos anos, pai de família, devia estar em casa, curtindo a vida, porque já contribuiu. Não tá ali trabalhando para aumentar a renda. Eu via gente carregando carrinho, sabe, de papelão? E os povos com carrão atrás Mercedes buzinando, e a pessoa na chuva. Eu falava, gente, que mundo é esse? E eu chorava no semáforo. Eu chegava na faculdade, tinha que limpar a cara de tanto que eu chorava. Hoje, eu vejo isso, eu sinto muito, mas eu não choro mais. Por quê? Porque a gente vai, gente, infelizmente, se embrutecendo. O mundo vai deixando a gente bruto. E a gente tem que fazer um resgate, assim, ó, de um exercício diário de falar quem é o meu aluno? O que está acontecendo com o meu aluno? Eu preciso contribuir, né? Nem que for para ele ser feliz mesmo. Sabe? Para se eu contribuir para não traumatizar esse aluno meu, já tá à vantagem. Contribuir para ele ser um ser humano melhor, né? Então, assim, eu fico besta, gente, pasma, da gente ver que empatia e sensibilidade é uma coisa assim, nossa, a pessoa tem empatia, arrasou. Tipo, todo mundo devia ter, mas não tem, tá? Tem o João Alba com a mão levantada e tem a Amanda. Acho que a Amanda estava na frente, né? Não, era o João. Vai, então a ordem é essa. Então, gente, desculpa o desabafo aqui, fiquei nervosa. Vai lá, João. E depois nós temos... Eu aqui. Olá, João, oi, gente. eu falei que você na aula da manhã. Ai, que linda. E você, amigo, por quê? Porque eu fui falar que você fez os slides. Eu falei, meu, menino, ele acorda 4 horas da manhã.
Ele chega à noite só o pó da rabiola, ele assiste minha aula sem ser o ele me mostrou os slides que ele estava fazendo. Ai, que coisa boa. Nossa, o pessoal da manhã pirou. Falei, eu vou ter que trazer para vocês verem. Mas fala aí. Olha lá. Ó, eu tô abrindo o portão aqui pro meu marido. Mas enfim, Pron, você falou, o Alenildo falou da questão da hierarquia do professor, aí você falou, aí eu pensei, não é só com criança, com os adolescentes também, sabe por quê? E aí vocês falando, aí vem umas reflexões na minha cabeça que eu falo, caramba, eu acho que eu sou o professorzinho que tá indo no caminho certo. Porque, Pro, é muito legal isso. Por exemplo, quando primeiro, quando eu chego em sala de aula, eu já me coloco, já converso com eles com esse tom, ó, eu não tô aqui para ser amigo de vocês, mas é claro que vai acontecer nessa relação e tá tudo bem. E eu gosto também de falar que, por exemplo, que eu tenho déficit de atenção. Por quê? Porque eu já me nivelo com eles, porque eu tenho mesmo, né? Eu falo, ó, quando eu estiver falando, eu presto a colaboração, mas quando eu estiver na lousa, não tem problema vocês ouvir uma musiquinha, conversar entre vocês, não tem, né? E aí me vem uma situação do seguinte, teve um dia que eu estava dando a minha aula e eu via que um rapaz que aparentemente parecia uma pessoa inteligente e tudo mais. Sabe quando você olha para o aluno e você fala, nossa, aquele aluno, meu Deus. Só que ele não interagia nas minhas aulas e eu queria entender o porquê. E aí eu agachei na mesa dele e conversei. Eu falei assim, você está precisando de ajuda? Aí ele olhou assim para mim e não falou nada. Eu falei assim, não... não, foi assim, quieto, assim, olhando pra mim, assustado, sabe? Aí eu falei, não, eu tô aqui pra ajudar vocês, pelo amor de Deus. Aí ele, professor, eu não sei ler. Aí eu falei, meu Deus do céu, no ensino médio, assim, e eu olhando ele, eu falei assim, nossa, o menino tem cara, né? Aí eu sentado do lado dele, eu falei assim, como eu posso te ajudar? Né? Porque eu também não sabia, imagina, primeiro ano do ensino médio, e depois eu fui indo em mês assim, agachando e conversando com eles, e eu falei, caramba, tem muita gente, assim, analfabeta, que não sabe nada, sabe? Mas por que o pessoal, eles não falam? Porque ninguém tem essa sensibilidade pequenininha de se nivelar com ele, falou, você precisa de ajuda, sabe? E eu falei, caramba, meu Deus do céu. E assim, com os pequenininhos, eu já tenho mania de fazer isso, né? De nivelar com eles, conversar e falar, nossa, que máxima sua atividade. Mas com os grandes eu não tinha tanto, né? Normal. E eu eles percebi que isso faz toda a diferença. Sim. Eles também precisam. A gente meio que estigmatiza os adolescentes, né, gente? Aborrecendo. E eles sempre estão deixados à margem, sempre, né, marginalizados, à margem, do lado, de lado. Porque assim, a criança é cuticute, né, não sei o quê, e o adolescente é sempre ali o que tá meio largado, que ninguém se importa. E às vezes eles estão, sim, precisando de muita ajuda. Então, de novo, assim, uma sensibilidade para depois entrar com os conhecimentos de didática. É a base, né, gente? A sensibilidade e a empatia. Isso. Coisa aqui, mas que vai... a sensibilidade e a empatia é o que vai costurar todos os conhecimentos que você teve para dar aula, né? Acho que é imprescindível ter essa linha e essa costura. E outra coisinha básica, que nem você falou também dessa questão de empatia e tudo mais, que eu tento, pelo menos, ser o máximo de mim, né? Eu sou alegre no dia a dia porque eu não vou ser dentro de sala de aula. E eu já cheguei a escutar, nossa, João, que legal, você é bacana com os alunos, você é legal. Eu falo, cara, mas eu acho que todo mundo deveria ser, sabe? Exatamente. Não tem você vê que as pessoas estranham de um professor. É estranho, e não deveria ser estranho. Estranho deveria ser não ser legal, né? Ele falou assim, nossa, mas esse professor é legal, como se o professor tivesse que ser o quê? Chato, carrasco, odiado. Tem muita coisa que rola, gente, em escola, que é ciúme. Tipo, o professor falou assim, por que os alunos gostam de você? Porque você tá dando nota para ele? Né? Então, assim, não compreende que esse tipo de didática também leva numa relação mais saudável entre professor e aluno, né? Eu falo sempre, a escola, para ter ensino-aprendizagem, tem que ter um ambiente propício. E esse ambiente propício para ter aprendizagem não é o do medo, não é o da imposição, tá? Não é o sei lá, de um monte de coisa ruim que às vezes a gente vê na escola. Tem que ser outros sentimentos que você tem que gerar dentro da sala de aula para que haja aprendizagem. Senão tem outra coisa, memorização. Ou eu finjo que te ensino, você finge que aprendeu e você tá lá no ensino médio analfabeto. Gente, eu fiquei chocada, porque assim, olha, não sei nem o que dizer. Vai, Amanda, você. Tô sem palavras. Obrigada. Vai lá, Amanda. Então, Depois acabou, brincadeira.
Eu vou comentar sobre 2 assuntos, mas eu acho que encaixa. Eu vou tentar costurar eles de uma forma mais natural, né? A minha mãe, ela também é professora, foi professora até, acho que 2019, agora ela já é uma professora aposentada. Mas ela dava aula para berçário, né? Bebês, crianças, né, que ainda estão aprendendo a andar e tal. E eu acho que vai muito também, acho que é um pouco desse negócio da didática e da empatia. Porque tem situações que tem que ter um toque mais delicado, sabe? Eu vou falar um assunto pesado, mas, tipo, não querendo deixar ninguém triste, mas é uma observação, acho que cabe na aula, né? Minha mãe tinha uma alunazinha, né? E, infelizmente, essa alunazinha, pelo que elas perceberam, porque o professor, no berçário, ele tem muito contato com o aluno, né? Isso a gente não pode negar. A relação é mais de perto, né? Isso. E eles perceberam que essa aluna estava muito estranha. E conforme foi percebendo, eles perceberam que talvez ela estivesse sendo abusada. E uma dessas professoras, né, que tem 2 professoras no berçário. Uma era minha mãe, a outra era amiga dela, né, que trabalhava com ela. Eu acho que ela ficou tão revoltada com a situação, que foi falar com a mãe. E para essas coisas a gente precisa ter provas, né, infelizmente. Não pode chegar assim de cara assustando os pais. Uhum. E aí ela pegou e simplesmente, ó, tá acontecendo isso com a aluna, falou com a mãe da aluna. E aí a mãe da aluna ficou revoltada, falou que não era isso, que estava me acusando disso. Depois a aluna desapareceu, né? Não sabemos mais da aluna, acho que a mãe transferiu. Mas vai muito também do tato, né? Do que a gente está falando, do professor perceber o aluno. E ainda mais no berçário, que é onde que a gente costuma perceber algumas coisas, tipo, por exemplo, o autismo, o déficit de atenção também pode se perceber com uma criança, a audição, que vai muito disso também. Então, várias coisas vão se desenvolvendo no berçário, com os professores de lá. Sim. Então, minha mãe já passou por muita coisa, né? Tem aluno que lembra dela até hoje, por ser, ela era uma professora exemplar, vamos supor assim, e querendo ou não, ela era uma professora moderna, né? Então, vai muito disso, né? Do que a gente está falando. E a outra coisa que eu ia falar, que se encaixa um pouco com essa história, eu não sei se pode falar, mas é um filme que eu assisti, que é Mentes Podres, que tem na Netflix, que não é um professor formado, mas ele teve situações também na vida dele, e aí ele vai, um cara acredita muito nele, no potencial dele, né? E ele vai falar assim, ó, a gente precisa de um professor substituto para substituir na sala de detenção, que estão os alunos que bagunçaram, que são muito bagunceiros mesmo, e tem um monte, eu acho que são 5 alunos, 6 alunos, não tenho certeza. Um deles não fala a língua, né? Não sabe a língua. A outra também teve essa situação comparada à criança, que a minha mãe teve na sala de aula, e o outro está no tráfico. Porque, né, nesse filme tem essa divisão de, você mora em determinado bairro, esse bairro é contra o meu, eu vou atacar o seu bairro, né? Uhum. Isso, 2 alunos são de bairros diferentes que têm essa intriga. Então, conforme o que ele viveu na experiência dele, ele foi, né, incentivando os alunos, né? Porque adolescente, né, a gente sabe que às vezes não tá ligando para nada, né? Não liga, gente, não o adolescente tem que ter muita didática. E eles eram muito assim. Então ele foi começando a incentivar, a chamar a atenção deles. Até tem uma parte que é muito engraçada, que é do teatro, né? Então, coloca o bate-papo pra gente, Amanda. Coloca aí pra gente, porque daí a gente vai atrás também, né, desses filmes. Obrigada, Amanda. Assim, esses exemplos que vocês trazem, acho que consegue a gente tirar um pouquinho a teoria, né,
dos livros e dos grandes pensadores, e também pensar na nossa realidade, né? E que a gente vai enfrentar também. E outra, né, gente? A nossa responsabilidade como professor, né? Então, assim, vocês saindo da aula de didática, só pensando assim, que tipo de professor que eu quero ser, né? Desse tipo, assim, já dá para ser meio caminho andado, e depois é só conhecimento e você ir costurando. Obrigada. Terminou, Amanda? Nem sei se acho que terminou, né? Desligou o microfone. E agora, por último, a Tati, e depois a gente tem eu. Tati está aí aguardando ansiosamente, faz tempo. Vai lá. Não é rapidinho, Pro, mas é só um exemplo da didática tradicional. Quando eu estava na segunda série, eu não tenho déficit de nada, mas eu era preguiçosa, né? Mas assim, eu era preguiçosa, mas eu queria que a professora me explicasse as coisas, mas eu sentia que existia uma diferença. E era uma sala assim, eu sou morena, eu não sou negra, mas hoje eu me considero negra, né? Porque já fizeram eu acreditar nisso, agora tá ótimo, eu sou maravilhosa assim. Mas aí, ela tinha realmente uma distinção muito louca, e era muito na cara. E aí eu queria fazer as coisas, mostrava pra ela, e ela ignorava tudo que eu fazia. Aí um dia ela falou a fatídica frase na minha cara: eu lavo minhas mãos pra você. Você falar isso pra mim agora, eu desço do tamanco aqui, que eu fico puta com essa frase. Aí eu falei, tá bom. Anotei no meu caderno, crianças, não façam isso, porque eu realmente fui vingativa na segunda série. Aí ela falou pra fazer uma redação do que a gente queria, de Natal, que era férias, já ia acabar o ano, e eu ia repetir de ano, certeza, porque assim, tudo que eu perguntava, ela não me explicava, eu não tinha como saber nada. Aí eu coloquei assim, olha, neste Natal eu queria ganhar uma pilha de livros, mentira, que eu não gostava de ler, uma pilha de livros para ler, porque eu sempre quis aprender muito, mas a professora nunca gostou de mim. Aliás, eu acho que ela me detesta, eu não sei se é por causa da minha cor, se é porque por ser quem eu sou, eu não sei, porque ela me odeia, mas ela me odeia. Enfim, fiz uma redação assim maravilhosa, que descreveu, sempre fui muito boa. Aí, entreguei pra ela. No dia seguinte, ela chamou meu pai e minha mãe. Eu falei, lascou. Ela chorou de solução. Ela falou assim, ó, eu não tenho nada contra ela, eu gosto dela. E eu parada assim, ó, olhando pra cara dela. Resumo da história, ela me passou de ano. E eu me vinguei dela. Foi isso que aconteceu. Chocada com essas... Gente, mas eu fico mais besta que essas histórias, que essa história que você contou, o Tati. É assim, segunda série. O professor, tipo, não tem dó nem assim, a compaixão de ser uma criancinha. Criancinha. Tipo, isso daí é muita covardia você fazer isso com uma criancinha, né? Com qualquer pessoa mas com uma criança, assim, e outra, isso pode, lógico que não influenciou nada quem você é hoje, mas assim, você lembra, você não esquece. E assim, como que pode, né, uma professora, como a gente tem que saber, gente, o poder que a gente tem na mão. Um poder maravilhoso de poder ajudar a mudar o mundo, mas a gente tem o poder de fazer isso com uma criança. É uma faca de dois gumes, gente. É muito perigoso essa linha entre, né, o desgraçar a vida de alguém e o deixar a vida de alguém, marcar a vida de alguém, né? Então, às vezes, até melhor você não, o aluno nem lembrar de você, porque pelo menos você não é lembrado pelo mau sentido, não é lembrado assim, melhor pessoa da minha vida, mas também não é lembrado como pior. Mas, gente, é impressionante as histórias que todo semestre que eu dou aula de didática eu escuto de professores, que eu nem sei se posso chamar de professores tradicionais, mas professores que, né, se formaram dentro desses preceitos da didática tradicional, que vai embrutecendo, sim, as pessoas, que vai achando que punir é comum, que bater o aluno aprende, né? Então, essas práticas de distanciamento, eu sei que tudo vocês vão aprender comigo, tá? Esse tipo de procedimento didático também embrutece o professor. Porque daí não vai ter espaço mesmo para ele olhar para o aluno. E outras, quando ele olhar, ele vai sofrer, né? Porque ele vai falar assim, nossa, mas... E vai causar até um sentimento muito ruim no professor. Então, a gente tem que analisar com muita, assim, delicadeza, com muita calma, essa questão tradicional. Para que a gente estuda didática tradicional? Para não fazer. Para não fazer, e por isso. E a gente poder também olhar para um outro lado e ter um tipo de atitude, ação, né, procedimento em sala de aula que seja mais interessante para o ser humano, que a gente vai ver na teoria, né, a gente está vendo na teoria que a didática moderna é uma coisa que para o ser humano ser melhor tem muito mais condições de formar um ser humano mais bacana. Gente, esse filme é maravilhoso, eu queria muito que vocês assistissem em casa, o Como Estrelas na Terra, quem não assistiu, tá? Nesse final de semana, nos feriado prolongado aí que vai ter um atrás do outro, mas a gente vai terminar a nossa aula hoje
com um outro videozinho, que é um pouquinho mais sério, tá? Mas é um vídeo da Unifesp TV, que fala sobre a identificação da didática, que vai meio que dar um feedback da nossa unidade de estudos número 1, para a gente terminar. Ele é um vídeo quase que autoexplicativo, eu não vou precisar depois ficar comentando o vídeo, porque ele é bem claro. E uma coisa bem bacana que tem nesse vídeo é uma didática, assim, que tem meio teatral, porque além de aparecer alguns especialistas em didáticas no Brasil, tem um moço que está assim, que ele parece que está num pátio de uma escola Gramado, que ele é muito sensacional, aquele cara. Aí tem uma mulher que é mais ou menos, né? Mas tem um cara que é muito sensacional, que ele tá lá na grama. E no meio desses especialistas falando, tem uns atores, tá? Uns atores que eles interpretam o Comênios e o Rousseau, tá? Eu não sei também se vocês já ouviram falar, mas a turma que está se formando agora na Ítalo em teatro, da manhã, eles fizeram, acho que há um ano atrás, uma peça que se chamava Roda Viva. Roda Viva, Roda Gigante, Roda Moinha, Roda Peão. Não sei se alguém pegou. Alguém do terceiro, acho que nem o pessoal do terceiro não pegou, não lembro. Vocês pegaram a peça do Chico Buarque? Não, né? Quem tá no terceiro aí? Não, Bruno. Não, foi uma das peças mais lindas que eu assisti na minha vida, dos alunos de teatro da Ítalo, porque eu amo teatro, eu assisto. A última que eu assisti, que foi a da história do Rei Arthur, com as músicas do Raul Seixas, que eu quase enlouqueci, que eu amei, que é tudo maravilhoso. Busquei meus pais em Ubatuba, trouxe para eles assistirem essa peça, no dia seguinte levei de volta, porque eu queria muito que eles assistissem, foi lindo. E essa peça do Chico Buarque, gente, eles fizeram uma cena na peça baseada nos ensinamentos da aula de didática, eu fiquei chocada quando eu assisti, que era assim, um professor tradicional, né, dando, na época lá da ditadura, como que dava aula. E ele foi das análises que a gente teve nessa aula aqui. Mas, voltando ao vídeo que a gente vai assistir agora, tem alguns atores no vídeo, né, que interpretam o Comênios falando e o Rousseau falando. Então, tem esse vídeo que é bem voltado, assim, também para de vocês. Espero que vocês gostem, tá? Então, o videozinho tem 15 minutinhos. Força na peruca, sem dormir, porque ele é muito bacaninha, tá? E vai fechar a nossa unidade de estudos número 1, que eu amo, que dá até dó de terminar, mas a gente vai terminar, tá bom? Então eu vou agora... E João tá com a mão levantada. João, enquanto eu preparo o vídeo, fala aí, João. Última. Foi sem querer, Pro, desculpa. Imagina. Vamos lá. Deixa eu compartilhar aqui. Ai, gente, quer ver que eu não abri também? Não acredito nisso. Calma aí, gente. Calma, muita calma. Ó, só para enquanto eu pego o vídeo aqui, gente, eu queria dizer para vocês que esse vídeo do Ixan, o trechinho tá no aba de vocês. Esse que eu vou passar agora também está no aba de vocês. Eu só não coloquei o filme inteiro, tá? Porque não sei nem se pode colocar na plataforma um vídeo inteiro, tal, né? Tenho medo dessa questão dos direitos autorais. Mas eu vou mandar para a Ilza e para o Gustavo. Quem vê primeiro manda para vocês para o grupo, tá? Todos os links, tanto da aula gravada de hoje, quando ela estiver concluída, como esse trechinho que a gente viu hoje e do vídeo inteiro também, tá? Para quem quiser assistir no YouTube. Gente, vocês estão me ouvindo? Sim. Sim. Ah, tá, porque o vídeo estava aqui rodando, eu falei, pronto, só falta eu ter caído, não estou sabendo. Deixa eu calma aí. Tudo bem, gente? Videozinho legalzinho para fechar a unidade 1, vocês falaram, graças a Deus. Então, vamos lá, força na peruca aí, gente. Depois a gente vai ter um tempozinho, se vocês quiserem falar alguma coisa, ou senão a gente termina a aula. Então, daqui a pouquinho eu volto, porque senão dá interferência aqui o som e a minha imagem. Apareceu aí, gente? Então, beleza. Sim. Sim, Pro.
Didática geral. A identificação da didática. Didática é um jeito de fazer uma mediação pedagógica, um jeito de fazer alguma coisa que pressuponha ou deflagre aprendizagem, construção de conhecimento. Eu acho que didática está muito ligado com a questão da conquista, mas a conquista no sentido de você conseguir atrair a atenção para um determinado assunto, de conseguir o interesse do aluno, né? A palavra didática, ela é moderna, nesse sentido de referir-se a uma dimensão do ensino-aprendizagem e uma parte da teoria da educação ou da pedagogia. Agora, a palavra grega era tekne didatike, porque em grego tekne é arte, a arte de ensinar. Concebia-se na Grécia Antiga que algumas pessoas tinham inatamente na sua alma o dom de ensinar. A pedagogia moderna, com Jan Amos Comenius, né, ela é a ruptura disso, porque ela diz, a gente não tem o determinismo do dom para ensinar. A pedagogia, a teoria da educação, ela tem que ter uma parte chamada didática, que é teoria e prática do ensino, que é a arte de ensinar tudo a todos. Comenius, o pai da didática moderna? Me chamam assim por conta de meu livro, A Didática Magna. Ou Tratado da Arte Universal de Ensinar Tudo a Todos. Como era mesmo que descrevias o objeto de sua investigação? Faz tanto tempo. Era assim. A proa e a popa de nossa didática será investigar e descobrir o método segundo o qual os professores ensinem menos e os alunos aprendam mais. Metas perseguidas pelas escolas até hoje. Ainda dizia que nas escolas haja menos barulho e mais sólido progresso. Na cristandade haja menos trevas, menos confusão, mais luz e ordem, mais paz e tranquilidade. Mais luz e menos trevas. Ora, ora, Comenius. Agora temos que explicar o porquê dessas palavras. Ele é, na verdade, um pedagogo moderno, mas ele está vinculado à tradição protestante, né? À tradição da ruptura luterana. Comenius, ele vai criar a sua didática magna nesse contexto em que ele vai se contrapor a essa situação existente, em que ele vai, então, formular que era muito importante que o povo aprendesse a ler e para poder fazer a interpretação direta dos textos bíblicos. E é com ele que nós vamos ter a formulação de que o ensino deveria ser realizado com um grupo de alunos e não apenas com um aluno, como era o predominante até então. É verdade que as escolas jesuíticas, um pouco antes de Comenius, já tinha formulado essa escola com as características como a gente conhece hoje, mas ela era uma escola para os segmentos dominantes. Nos jesuítas, com Comenius, ela é uma escola para o povo. Escola para o povo, Comenius? Claro. Ou não fui eu quem disse, todas as juventudes de ambos os sexos deveriam ser enviadas às escolas. Afinal, quanto maior é a plantação, melhor crescem as plantas. Quanto maior é o viveiro, maiores são os peixes. Conclusão. Assim como se devem fazer viveiros para os peixes e plantações para as plantas, assim se devem construir escolas para as juventudes. Bela analogia. Um tanto alegórica. Isso se deve menos ao estilo da época do que à própria linguagem da didática magna,
onde os fundamentos de todas as coisas que se aconselham são tirados da própria natureza das coisas. Deus deixou 2 livros, diz o Comênios. O primeiro, a Bíblia, e o segundo, a natureza. Então é preciso ler a escrita, é preciso ler a Bíblia e é preciso ler o livro que Deus deixou na natureza. É preciso ver por que as plantas caem, por que uma pedra cai quando eu derrubo da mão, por que as coisas, né, têm som. Então, o mundo é também um grande livro. E desse livro da natureza, o Comênios, com uma habilidosa teoria da educação e teoria científica, ele prepara terreno para toda a consciência burguesa. Abre uma nova atitude diante da formação da idade moderna e ele prepara terreno para todo o renascimento científico. Quer dizer que a profundidade é um número negativo? Existiram brancos escravos ou não? Tem no planeta Terra? Qual os planetas que tem? Esse vai ocupar a ordem de quê? Tudo é capaz de ser ensinado, tudo é capaz de ser aprendido. E essa é a atitude pedagógica moderna. A capacidade de transformar todas as dimensões da vida em dimensões ensináveis e aprendentes. Então eu diria que a atitude didática moderna, a concepção de didática moderna, ela nasce com Jan Amos Comênios. E ela tem o respaldo em Jean-Jacques Rousseau. Mais uma de suas caminhadas solitárias, senhor Rousseau? Elas são fontes de inspiração para o livre pensador. O senhor foi citado. Deve ser por causa do Emílio. Emílio? Sim, o aluno imaginário que criei para mostrar como se poderia fazer a educação de uma criança desde o seu nascimento até se tornar adulto, para que quando homem não precise de outro guia que não ele mesmo. Sim. Educar para a emancipação do indivíduo. Mas não é isso o que é o mais importante em Rousseau. É a demonstração que ele vai fazer nesse contexto de se começar a valorizar a criança, não é? Então ele vai, que a gente poderia dizer assim, curvar a vara fortemente para a importância da criança e da liberdade da criança. Liberdade da criança. E o senhor quase foi preso por causa disso. Também, ao propor o meu modelo de educação, não poupei críticas a ninguém. Governantes, igreja, a família e principalmente os professores. Escrevi coisas do tipo: os mais sábios se prendem a ensinar somente o que interessa aos homens, sem considerar o que as crianças estão em condições de aprender. E me dirijo aos professores em tom provocativo. Começai por melhor estudar vossos alunos, pois com toda certeza não os conheceis. Ideias assim fizeram com que seus livros fossem queimados. Sim. Mas por uma boa causa. Penso eu ter lançado a semente para a valorização da criança. Embora anos mais tarde, e vocês sabem melhor do que eu, até porque eu já não estava mais aqui, com a Revolução Industrial, a criança voltou a ser tratada como um pequeno adulto. Agora o projeto era um pouquinho diferente, porque a industrialização precisava de mão de obra. E mão de obra que tivesse domínio de determinados conhecimentos. Então, preparar as crianças para saber ler, escrever e contar era uma forma de preparar mão de obra, inclusive a mão de obra infantil para o desenvolvimento da industrialização e do capitalismo. Então, vai ser nesse contexto que a escola se generaliza e que, então, vai se ter a criação do sistema público de escola. A Inglaterra fez a política de alfabetização. Por quê? Porque não havia como sustentar a industrialização e a urbanização com os pactos do antigo regime. A França, Napoleão Bonaparte e Condorcet, 1794, diz: alfabetizem todo o francês, porque enquanto houver um analfabeto em França, não haverá liberdade em França. Os países que fizeram uma mudança nos meios de produção, mas não mudaram a cultura, eles vão reproduzir nos novos tempos as velhas ideias. Então, um dos países que vai fazer isso é Portugal. Qual é a
característica da colônia, que no caso do Brasil era colônia de exploração. Paracá se recriou tudo o que havia de velho, atrasado na Europa. E isso se dá pela união do Estado português colonizador e a Companhia de Jesus. Eles não investiram aqui, por isso que o nome é colônia de exploração e não colônia de povoamento, tá? Os jesuítas vieram para cá e plasmaram a cultura brasileira, a educação brasileira, a imagem e semelhança do que havia de mais velho e rançoso na Europa. Então, o Ratio Studiorum Societas Jesu, que é o programa de ensino da Companhia de Jesus, que é uma experimentação pedagógica, ele foi muito mais vigoroso do que a didática magna. Então, num país colonizado pelas tradições medievais requentadas, não há possibilidade de uma didática magna. A matriz jesuíta e a pedagogia da obediência, a matriz positivista e a pedagogia do ordem e progresso, o professor que diz, se você fizer do jeito que eu estou mandando, eu te passo de ano. Né? Se você copia direitinho, né? Até a vírgula, não inventa. Ah, professor, eu cheguei no outro resultado. Não, o certo é esse. Quer dizer, é da formatação positivista. Ou então a pedagogia dos anos 30, que era a pedagogia de deixar um aluno por um décimo, de excluir, de chegar a ter 10% de aprovado somente no ensino primário. E eu vou trocando de roupa. Eu mudo de batina preta jesuíta a um jaleco verde-oliva dos positivistas, a um jaleco branco dos professores autoritários dos anos 30. Aí eu pego uma roupa proletária dos professores dos anos 80, que foram proletarizados, ou viro hoje um empreendedor, a empregabilidade. Mas espera aí, professor. Como fazer para mudar essas tendências históricas? Nós precisamos de uma concepção de didática vinculada a uma concepção de educação que contemple, eu diria, 3 grandes eixos. Primeiro, os eixos da escola moderna. Uma prática esclarecida, que professor não é quem gosta de criança, professor não é quem não tem outra opção, e professor também não é alguém que pelo seu carisma vai ensinar. O professor se forma professor, não nasce professor, não está na alma, se forma em cursos de qualificação profissional, universitários, escolares, com longo tempo de exposição ao ato de ensinar e aprender, com capacidade investigativa da prática social e com capacidade explicativa e original de criar a prática educativa na escola. Creio que já não há ninguém que não concorde. Como seria feliz a condição dos reinos e das repúblicas se fossem criadas escolas tal como nós as preconizamos? Antes de ser inventado, um relógio não teria sido considerado uma coisa tão impossível como se alguém tivesse afirmado que as plantas e as pedras podiam caminhar? No entanto, os olhos atestam que ele é uma coisa real. Por favor, e todo o aceita mistério o do Alenildo relógio novamente. consiste na ordem. Não poderíamos encontrar uma forma para que as escolas funcionassem como relógio? A arte de ensinar nada mais exige do que uma habilidosa repartição do tempo, das matérias e do método. Se a conseguirmos estabelecer com exatidão, não será mais difícil ensinar tudo à juventude escolar, por mais numerosa que ela seja. Procuremos dar às escolas uma organização tal que corresponda em todos os pontos à de um relógio, construído segundo as regras da arte e elegantemente ornado. Pelo menos teve a lucidez de saber qual era mesmo a finalidade, qual era o projeto de sociedade que ele estava investindo, né? E ali é que ele foi valorizar a didática magna, etc, etc. A gente tem que se perguntar isso hoje, qual é o projeto de sociedade que os professores têm, as escolas têm, porque é esse projeto de sociedade, traduzido no projeto político-pedagógico da escola, é que vai me dizer como mobilizar o conhecimento produzido na área de didática, na área da filosofia, na área das metodologias do ensino, na área de conhecimento específico. Como é que eu mobilizo isso para formar nessa dimensão da formação humana dos alunos, não deixando ninguém de fora. Buscar no Comênios essas origens, eu digo que ela é importante hoje, por quê? Para lembrarmos que a escola tem uma função social. E essa função social é disponibilizar, é garantir
o domínio dos conhecimentos como instrumentos para que, na medida em que esse sujeito vai percorrendo o processo de escola até chegar na universidade dela sair, que ele adquira uma consciência do que é ser cidadão neste mundo de hoje e como que ele pode contribuir para transformar o que precisa ser transformado. Atenção que eu vou fazer a chamada rapidinho. Você saber? Vamos lá. Qual é a obrigação de vocês na chamada? Gente, eu sei que é um filme, é um vídeo mais científico, não é, né, nem Como Estrelas na Terra, não é Sociedade dos Poetas Mortos, mas, gente, eu amo esse vídeo de didática. Esse professorzinho aí que fala, né, do exemplo da França. Enquanto tiver um analfabeto na França, não tem como ter igualdade, liberdade, fraternidade. Então, gente, a educação tem que ser um projeto do país, né? E essa senhorinha aí também que fala, senhorinha, essa moça aí que fala no final, né? A gente tem que saber que homem que eu quero formar, que sociedade que eu quero viver, que mundo que eu acho, né, o ideal e bom para todos, para ajudar na formação de seres humanos que construam esse mundo. Senão a gente nunca vai ter um mundo melhor se a gente não tiver pessoas que construam esse mundo melhor, né? Aí fica difícil. Então, através das nossas especificidades, a arte, a educação física, o português, a matemática, a filosofia, a história, a geografia, o inglês, né, e tudo mais dentro da escola, contribuir para a formação de um cidadão mais interessante. Então, né, nesse vídeo eu acho muito pertinente que eles falam do determinismo histórico do Brasil, né? Primeira vez que eu vi esse vídeo, eu falei, pronto, descobri por que está desgraça essa educação no país. Por que está desgraça? Porque de vez de eles trazerem da Europa a didática magna, eles trouxeram o quê? O que tinha mais atrasado lá, né? A educação lá da Idade Média. E aí chegam no Brasil, faz essa educação aqui. E de vez de trazer a educação mais interessante. Mas esse determinismo histórico vai fazer com que a gente não consiga mudar? Não. É mais difícil de mudar, porque a história foi assim. Mas é possível de nós, como professores, contribuirmos com o nosso grãozinho de areia ali, né, para ter um mundo melhor, para ter uma sociedade mais justa, mais igualitária, mais livre, mais democrática, e ter um ser humano mais interessante, né? Então, a gente pode pensar também que nós somos impotentes, assim, professora, mas eu sozinha, não dá. Mas se você sozinha, o João sozinho, a Ilza sozinho, o Marcelo sozinho, o Júnior sozinho, o Ramon sozinho, todo mundo fazendo sua parte, a gente torna, né, algo gigantesco. Então, assim, tá nas nossas mãos, sim, a mudança da educação. Então, vamos tentar ser um professor, né, que consiga formar um cidadão mais interessante para a gente mudar esse mundo, mudar a escola, mudar a educação, mudar tudo. E acabou. Gente, então vocês têm uma tarefa no final de semana, que é assistir Como Estrelas na Terra, Toda Criança é Especial. Você viu que, né, eu acho tão legal eles interpretando o Rousseau, falando, você foi citado. Ele falou também, né, eu critiquei os professores, eu critiquei a sociedade, mas por causa disso, seus livros quase que foram queimados. Ele falou assim, pois é, mas vocês sabem mais que eu não estou mais aqui para saber, né? Gente, é muito engraçado, né, o jeito que eles construíram a fala do Rousseau e a fala do Comênios. É muito... Quando o Comênios fala, né, porque o Comênios, você fala assim, né, aquela questão dos dois livros que estão no mundo, né, que a natureza é um livro que você tem que ler. Gente, coisa linda, né? Coisa linda. Tudo bem, tem várias coisas no Comênios lá que depois a gente vai ver que foi bafão histórico. Mas, assim, muita coisa que ele fala, né? Faça escolas para toda a juventude de ambos os sexos. O cara já era feminista lá, gente. Não era só para o homem, né? Que era o comum. Ele já tá... Olha a cabeça do cara lá. Então, assim, a gente tem que enaltecer, embora, né, tem algumas coisas meio complicadas ainda na didática magna. Tem muita coisa de ranço da tradicional, né? Mas, meu, o cara é sensacional falando, né? O Rousseau falando ali como personagem. Eu acho que você não conhece o seu aluno. Né? Eu acho que os professores não conhecem os alunos deles, por isso que dão essas aulas porcaria.
E aí é bem nesse sentido mesmo, né, gente? Então, acho que o videozinho deu uma fechada aí com chave de ouro na nossa unidade. Vocês gostaram? Então, vamos embora, né? Vambora que já deu. Então, é isso, gente. Então, a gente encerra hoje a nossa aula de didática, encerramos aí a nossa unidade de estudos número 1, a Constituição no campo da didática, e semana que vem nós iniciamos a unidade de estudos número 2, que vai durar 2 semanas, que são os pensadores da didática moderna, e a gente vai usar a ordem cronológica, então a gente vai começar com o John Dewey, porque ele foi o primeiro aí que nasceu, tá, e etc., que construiu a teoria dele. E é isso, gente. Obrigada pela atenção, obrigada pelas contribuições, vocês são maravilhosos, pelo carinho, e até quinta-feira que vem, se tiver aula, porque a gente vai ter que ver esse negócio do feriado aí, né? Então, a gente vai se falando, e eu mando hoje, assim que sair a gravação da aula, para os representantes dos materiais, tá? Beijo. Obrigada, Pro. Boa noite, professora. Beijo, Obrigado. vai aparecer aqui. Vem, Pantera. Boa noite, professora. Obrigado. Beijo, gente. Até a próxima. Beijo. Pro, gratidão, viu, mais uma vez. E só para Imagina, ressaltar eu que hoje, a senhora, como sempre, estava linda na aula. Meu Deus. Cara, eu que agradeço, eu que agradeço. Então, tchau, obrigadão, viu? Tchau, beijo. Obrigada por você, que você é maravilhoso. Boa noite, professora. Obrigado Boa pela aula. noite, gente. Essa turma maravilhosa. Boa noite, prof. Beijão, hein? Boa noite, Gustavo. Obrigada pela ajuda.